Sejam bem-vindos ao podcast da CG Consultores. Aqui a gente discute estratégias que transformam obrigações de telecom em ações que geram facilidade, segurança e reduz custos do provedor de internet. Eu sou a Patrícia Vassalo. E eu sou o Carlos Godoy. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados que o provedor de internet precisa ter para ele se manter no Simples Nacional. Godoy, o Simples Nacional é uma das melhores opções, né, para a empresa de telecom se manter. Você poderia falar um pouquinho do que é o Simples Nacional e por que ele é tão importante assim para o provedor de internet? O Simples Nacional é muito importante para as empresas de pequeno porte, né? É uma simplificação muito grande, né, na hora de apurar os seus impostos, né? Então, ele realmente faz jus ao nome, Simples Nacional. Quer dizer, ajunta todos os impostos, tudo num recolhimento só. Né? E aí, esse recolhimento vai ser particionado para pagar aqueles diversos impostos, muitos impostos, né, que nós temos aqui no Brasil. Né? E aí, no início, é uma ótima opção. A alíquota é bem generosa, né? Mas à medida que a empresa vai crescendo, ela deve fazer de forma estruturada a sua contabilidade, o seu sistema de despesas, de tal forma que ele possa passar sem traumas para outra condição de apuração de impostos, que é do lucro real, né? Porque, na verdade, dizem os economistas, a melhor situação de imposto é o lucro real. Mas para estar no lucro real, existe um trabalho muito grande que a empresa tem que fazer, né, para ficar tudo adequado aos mínimos detalhes uma infinidade de leis que existem a fim de apurar os impostos. Então, a empresa de SM, ela tem tem até uma vantagem a mais sobre as outras em relação a estar no Simples. Por quê? Porque é a apuração do ICMS. Quando a empresa não está no Simples, a apuração do ICMS é por débito e crédito, né? E para uma empresa de SM, quanto maior o número de usuários, maior o fator de banda. Ou seja, aquela banda que ela compra, que ela adquire, é multiplicada por mais vezes na hora de vender. Então, a sistemática de débito e crédito passa a ser prejudicial para o prestador de serviço de comunicação multimídia, né? Então, assim, para a SCM, o Simples é uma maravilha, né? Você tocou aí nesse assunto do débito e crédito do telecom, né? Ele passa a ser vantajoso, aliás, você disse que não é tão vantajoso assim por conta do crédito que não tem no tem muito pouco crédito, né? Como se fosse uma loja de artigos, né? Ela compra, adquire no atacado 100 artigos e vende 100 artigos. Ela compra 1000 artigos e vende 1000 artigos. Ela compra 10.000 artigos e vende 10.000 artigos. Já na internet não é assim, né? Ela compra 10 mega e vende 10 vezes 1 mega. Mas quando ela vai vender 100 mega, ela não precisa mais comprar 100 mega, né? Então, esse é aquilo que a gente chama de fator multiplicador de banda, que estatisticamente nem todos os terminais, todos os clientes vão estar usando toda a capacidade ao mesmo tempo. Então, de acordo com a estatística, ele pode diminuir a compra e continuar vendendo um número maior do que compra, né? Quanto maior o número de usuários, maior vai ser esse fator de banda. E você acha que com a pandemia houve queda nesse fator? Possivelmente houve, porque o pessoal usou muito mais internet do que estava acostumado a usar anteriormente, né?
Bom, voltando aqui no Simples, quem pode optar pelo Simples Nacional? Qualquer empresa pode optar pelo Simples Nacional ou tem alguma restrição aí? A restrição da opção do Simples Nacional, a primeira coisa é que a empresa ela deve faturar até no máximo 4.800.000, né? Se a gente for ver da vantagem do prestador de serviço de comunicação multimídia, esse limite cai para 3.600.000, já que na faixa entre 3.600.000 anuais e 4.800.000, o ICMS sai de dentro da apuração do Simples, né? Então, como o ICMS dentro do Simples é a maior vantagem para o prestador de serviço de comunicação multimídia, ele perde essa vantagem, né? Então, vamos dizer assim, é interessante para o prestador de serviço de comunicação multimídia ter a empresa no Simples até no máximo 3.600.000, né? Outra coisa que é exigido para ele reivindicar a entrada no Simples, né, é que ele tem que estar com todos os seus impostos em dia, né? Não pode ter nada atrasado. Uhum, perfeito. Os sócios de uma prestadora de telecom, optante do Simples Nacional, pode ter outras empresas? Os sócios podem ter outras empresas, certo? Só que essas outras empresas deverão também estar no Simples Nacional e a maneira de apuração vai ser somando o faturamento dessas empresas, se a participação desse sócio for uma participação acima de uma determinada alíquota, se não me engano, acima de 10%, né? Então tem que somar o faturamento de todas as empresas e usar essa alíquota referente à soma do faturamento para todas as empresas. Então, não é assim um bom negócio você ter participação em várias empresas do Simples, porque no final das contas você vai estar somando todo, né, esse faturamento. E o que acontece se a prestadora ela fizer algum procedimento que porventura tem uma conotação de má fé? Para continuar no Simples, né, a empresa deve fazer tudo corretamente dentro da lei, da regulamentação, dos princípios éticos, né, e não demonstrar má fé. Sim, a empresa precisa estar num compliance com os impostos, né? Então, se houver um erro, e esse erro ele não seja conotado como má fé, né? Então, se por acaso for conotado como má fé, a empresa vai perder o Simples e, inclusive, retroativamente até a data daquele problema. Faz um estrago bom, hein? E se a empresa não pagar o imposto por qualquer motivo, o que acontece nesse caso? A empresa não pagando o Simples, ela vai ter aí um tempo para resolver essa situação. É verdade que agora, desde ano passado, né, no estado de pandemia que nós estamos, foram oferecidas diversas maneiras das empresas parcelarem os seus débitos com o Simples Nacional. Inclusive, semana passada saiu uma alteração no recolhimento do Simples Nacional, com database de março, né, com recolhimento em abril. O recolhimento de abril ele pode ser feito em julho e agosto, né? 50% em cada um desses 2 meses. E assim para os 2 meses subsequentes, maio e junho, e serão pagos em 2 parcelas cada um, em setembro, outubro e novembro e dezembro. Isso vai ajudar bastante a pessoa. Devido ao novo pico da pandemia, né, a turma ficou em casa, não pôde trabalhar, então está dando essa chance. E por que não é recomendável a divisão do grupo de empresas entre familiares? Porque isso pode conotar má fé, né? Então, se você é sócio
da esposa do seu sócio numa outra empresa, né? E ao contrário, na outra empresa, né? O cara que era sócio seu passa a ser sócio da sua esposa. Isso aí dá uma conotação que você está querendo driblar, né, a tabela do simples, né? Então, isso tem que tomar cuidado, né? E a não ser que você divida as atividades econômicas. Então, uma empresa faz um tipo de atividade econômica, a outra empresa faz outro tipo de atividade econômica. Aí sim, você não está com conotação de estar dando uma rasteira na tabela do simples, né? Dá para disfarçar um pouquinho, pelo menos, né? E se a prestadora, por acaso, foi expulsa do Simples, quitar, se ela tem algum débito pendente, ela quita todo o débito, imediatamente ela já pode voltar para o Simples? Esse processo normalmente é meio traumático, né? Depende de provar muita coisa, que aquilo foi um problema que aconteceu. Então, é preferível não cair nessa situação. Ficar devendo imposto a quantidade de tempo suficiente para que você seja excluso do Simples. Uhum. Porque se a empresa tem a opção de parcelar, né, aquela dívida que ela tem, ela vai ter um prazo que ela possa voltar, ela vai ter que permanecer aquele ano. É o seguinte, tudo tem que ser feito antes que a Receita Federal faça alguma ação contra a empresa, né? Então, tem que ser procurado para ver o que pode ser feito, né, a fim de que ele não caia nessa situação de ser excluso do Simples, né? Esse parcelamento não é uma coisa normal de acontecer, né? Tanto que agora, na pandemia que está acontecendo, então, normalmente a parcela de imposto só é feita quando está na cobrança, né, da Procuradoria-Geral da União. E então, não se deve chegar nesse ponto. E chegou nesse ponto, já foi excluído do Simples. E você deu um exemplo de que uma situação que seria interessante a empresa, os proprietário, né, ter mais de uma empresa, é ter atividades distintas em cada uma delas, né? Para um prestador de serviço de comunicação multimídia, até que não é difícil, né? Porque, na verdade, para oferecer internet para os seus clientes, ele tem que prestar dois tipos de serviços diferentes. Exato. Ele tem que prestar o serviço de comunicação multimídia e o serviço de conexão à internet. Então, se por acaso as duas empresas tiverem essas duas atividades distintas, né, não conota, né, legalmente que está dando ali a rasteira na tabela. Então, isso é uma vantagem para quem faz esse serviço, né? E olhando por esse lado de vantagem, você acha que economicamente é viável ele ter duas empresas para este fim, já que ele tem que ter uma estrutura para cada um? Eu acho que é vantagem, porque o esquema lá do ICMS para o serviço de comunicação multimídia é muito grave, né? Então, é interessante ele ficar ainda no Simples por mais tempo, Até né? amadurecer essa E transição. aí, assim que acontecer esse tipo de coisa, ele deve fazer um estudo, né? Um estudo tributário, né? Para que ele fique preparado para a sua saída do Simples, né? É muito importante. Isso vale também para opções em que a empresa ela tem mais de uma empresa e o sócio ele acaba tendo procurações, né, para gerir o negócio. Muitas empresas resolvem abrir outras empresas no nome de terceiros, né? Ditos laranjas, né? Só que se o volume total é um volume razoável, a receita pode estar na espreita, né? Sabemos de casos, por exemplo, que a receita ficou de tocaia seguindo o proprietário da empresa.
E ele ia diariamente nas outras empresas, né? E legalmente não estavam no nome dele, mas ele dava ordens, ele assinava cheques, procuração de todos, e no final o rastreamento do lucro dessas empresas acabavam caindo, nas mãos desse sócio, né? Então, a Receita Federal conseguiu provar, né, que na verdade era tudo realmente dele, né? Então, é um problema muito sério. Uma fiscalização desse porte, ela pode se dar de que maneira? Uma denúncia, algum indício que chame atenção? As receitas, elas têm lá as suas maneiras de ficar monitorando. Elas fazem isso, elas monitoram mesmo. Inclusive, recentemente, né, a Receita Estadual, né, orientada pelo CONFAS, eles passaram a consultar os dados do CIS e na Anatel, né, para ver o número de clientes que as empresas tinham e comparar com o valor de ICMS que estava sendo pago por essas empresas. E aí, a partir de um determinado número lá que eles arbitraram, né, eles bateram a porta dessas empresas para fazer uma fiscalização. Nossa, muito, muito grave isso e vulnerável, né? Porque os dados de número de acessos que eram recolhidos através do CIS e agora são recolhidos através do DIS, né, eles são disponíveis para qualquer um verificar lá no site da Anatel. Né? É claro que a empresa, se tem uma disparidade grande com esses números, né, é porque, na verdade, ela está sonegando imposto através de prestação de serviços sem a devida nota fiscal, né? Muito provável. E você acha que essa questão da fiscalização, ela pode estar em evidência nesses últimos anos devido às evidências, né, de desenvolvimento do setor? Ou seja, os provedores de internet são os que mais crescem, que mais lucram. Nos últimos anos, o provedor de internet tem estado na berlinda em relação a negócios lucrativos, né? Então, todo mundo está falando, né? Até as operadoras estão falando para a Anatel que as PPPs não são tão pequenas assim, elas estão incomodando muito, né? E então elas não devem ter regalias na regulamentação. Isso está direto lá na Anatel, as operadoras dizendo, né? E aí, com tudo isso vai para todos os cantos, né? Haja visto a quantidade de empresas que fazem investimento, né? Estão comprando provedores, né? E então a Receita também fica sabendo disso. E aí isso tem orientado as receitas a irem procurar dados sobre essas empresas prestadoras de serviço de comunicação multimídia e, através desses dados, cruzamento de dados, eles resolvem se devem ou não devem ir no estabelecimento fazer a fiscalização. Estão sendo um alvo no momento. Estão sendo alvo. Perfeito. Sobre esse parcelamento do Simples e prorrogação que você falou, o provedor ele precisa tomar alguma ação antecipada, fazer alguma solicitação disso antes? Não é necessário fazer isso, né? É só deixar de pagar e pedir ao contador para emitir os boletos lá nos meses já previstos para recolhimento desses meses, né? É um negócio bastante simples, porque a Receita já sabe que muitos não irão pagar, porque usarão o parcelamento, e aí é só fazer o parcelamento, o pagamento dos valores parcelados. Nas datas previstas, né? Isso. Perfeito. Bom, chegamos ao fim de mais um podcast.